noções de conjuntos, tá? Então, para a gente entender um pouco, a gente vai partir das noções básicas de conjunto. Então, o conjunto o que é? Ele é um agrupamento ou uma coleção de objetos, enfim, de alguma coisa. Agrupamento ou coleção representa um conjunto. Exemplo aqui, ó, conjunto dos times de futebol para os quais os alunos de uma classe torcem. Então, a gente tem aqui, ó, como resultados, né, Brasiliense, Gama, Ceilândia. Observa o seguinte, que esse tipo de conjunto ele é um conjunto finito. A gente já está começando a ver características desses conjuntos. Por que ele é um conjunto finito? Porque observa que ele tem fim, ok? É algo muito simples mesmo. Então, como eu só tenho aqui 3 elementos, então eu já sei que são 3 elementos, ele é considerado um conjunto finito. Vamos ver outro exemplo. Conjunto dos dias em que uma pessoa pratica natação. Ela pratica na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Também um conjunto finito. A gente consegue aqui verificar uma quantidade finita de dias, ou seja, são 3 dias na semana, então esse tipo de conjunto é um conjunto finito. Ah, professor, como é outro tipo de conjunto, então? É o exemplo que a gente vai ver agora. Conjunto dos números pares. Lembra lá que para um número ser par, ele precisa ser terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá? Então, os primeiros são justamente já esses números, 0, 2, 4, 6, 8. Aí viria continuando, ó, 3 pontinhos aqui, né? Reticência, está dizendo que os próximos seriam 10, 12, 14 e assim sucessivamente até o infinito. Então, nesse tipo de caso, eu tenho aqui o exemplo de um conjunto infinito, tá? Então, para você saber se um conjunto é finito ou infinito, basta você observar se você consegue contar todos os elementos. Se você consegue contar todos os elementos, você tem característica de conjunto finito. Se você não consegue contar todos os elementos, como é o caso do conjunto dos números pares, você tem o exemplo de um conjunto infinito, ok? Então, vamos seguindo. Explicitando os elementos de um conjunto por meio de uma lista. Como é que a gente vai fazer isso por meio de uma lista? Vamos lá. Então, aqui eu tenho a representação do conjunto A. Observa que para a gente representar por meio de uma lista esse conjunto, a gente sempre utiliza aqui, ó, chaves, tá? Então, você vai colocar os elementos do conjunto entre chaves. Então, aqui o conjunto A, os elementos dele são número 1, 3, 5, 7 e 9. Ou posso representar de uma outra forma esse mesmo conjunto A, olha lá, 5, 1, 3, 9 e 7. Observa que também está entre chaves. Aí você pode observar e dizer, professor, é o mesmo conjunto? Sim, é o mesmo conjunto. Por quê? Basta você observar o seguinte, que aqui ó, são os mesmos elementos que eu tenho nesse conjunto aqui, que é o conjunto A, eu tenho ele aqui também. A única diferença é que está na ordem desses elementos, mas isso aí não vai interferir, continua sendo conjunto A com esses 5 elementos aqui, e são os mesmos 5 elementos dentro da outra representação do mesmo conjunto, que é o conjunto A, ok? Então, a gente vai ter aí um conjunto diferente, que é o conjunto B. Ó. O conjunto B é 0, 2, 4, 6, 8. Observa que eles são quem? Os números pares. Tá? Aqui é um conjunto infinito. Observa que o conjunto A ele é um conjunto finito, tá? Que foram características que a gente acabou de observar logo nos exemplos anteriores. Uma propriedade dos elementos. Vamos lá. Olha só, é uma forma da gente entender aqui a propriedade dos elementos de um conjunto. Então, tem aqui um conjunto A, ele vai ser quem? Olha lá, estou representando dentro de chaves qual vai ser a propriedade desse conjunto. Ele é o X, esse símbolo aqui, já vai logo anotando aí, ó, esse símbolo aqui significa tal que, tá? X, tal que. X é um número ímpar, positivo, menor que 10. Olha só, ele é ímpar, positivo e menor que 10. Como que eu vou, então, representar esse conjunto aqui? Eu vou colocar quais são os elementos desse conjunto, tá? De acordo com as características que foram apresentadas para a gente. Então, ele é um número ímpar, positivo, menor que 10. Tá? Então, vai ser quem? Vai ser o 1, 3, 5, 7 e 9. Aqui eu tenho todos os números que são ímpares, tá? Que são positivos e que são menor que 10. Ah, professor, podia colocar o 11? Não, porque o 11 não é menor que 10, estaria errado. Tá? Ah, professor, poderia colocar o 2? Não, por quê? Porque o 2 não é um número ímpar, ok? Então, você tem que
levar em consideração todas as propriedades que foram dadas desse conjunto. Ah, professor, o menos 5 ele é um número ímpar, mas ele não é positivo. Então, se liga aí, aqui o número tem que ser ímpar, positivo e menor que 10. Então, só tenho esses elementos aqui, 1, 3, 5, 7 e 9, que tem todas essas características. São ímpares, positivos e menor que 10. Ok? Então, vamos seguindo. E aí a gente pode fazer a representação desse mesmo conjunto por meio do diagrama de Venn. Como é esse diagrama de Venn? Você vai ter aí, olha, uma figura fechada, tá? Para você representar, tá aqui a gente marca qual é o conjunto A, e dentro desse desenho aqui, que é o diagrama de Venn, eu vou colocar quem são os elementos do conjunto. Então, a gente já viu aqui que os elementos é 1, 3, 5, 7, 9. Então, a gente colocou aqui dentro do diagrama de Venn, ó, 1, 3, 5, 7 e 9. Então, eu estou representando o mesmo conjunto A, só que por meio do diagrama de Venn, ok? Então, vamos seguindo. E aí, a gente vai observar o seguinte, esse símbolozinho aqui, ó, você já vai anotando aí, esse símbolo significa pertence, tá? Então, o que é que eu estou indicando aqui? O 1 pertence ao conjunto A. É só a gente observar, está aqui o conjunto A, é o todo diagrama, e o 1 está aqui dentro. Ó. Então, o 1 pertence realmente ao conjunto A. Tem um outro símbolozinho aqui para você anotar. Esse símbolo é o símbolo não pertence. Quer dizer, então, o quê? Que o 2 não pertence ao conjunto A. Aí você pode observar, realmente não tem o número 2 dentro desse conjunto, ok? Então, anota aí o significado desses símbolos aqui, que você vai precisar lembrar mais lá para frente. Igualdade de conjuntos. Vamos lá. O conjunto A é dos números naturais menores que 5. Tá? Números naturais menores que 5. E o conjunto B? O conjunto B é 0, 1, 2, 3 e 4. Observa só isso aqui, que o conjunto A, ele não são os números naturais menores que 5, justamente aqui, ó, os números naturais menores que 5 são exatamente esses, 0, 1, 2, 3 e 4, ok? Aí alguém pode dizer assim, e o menos 1, professor? Menos 1 não é natural, menos 1 é um número inteiro, tá? Que inclusive é negativo. Lembra lá que para ser um número natural, ele precisa ser um número inteiro e positivo, ok? A gente tem uma aula sobre isso, só para ver a diferença desses conjuntos aí, que é conjunto dos números naturais, inteiros, entre outros, tá? Então, vamos seguindo aqui. Isso quer dizer o quê? Que o conjunto A ele é igual ao conjunto B, pois ambos têm os mesmos elementos. Então, para eu considerar que um conjunto é igual ao outro, eu preciso que esses dois conjuntos tenham exatamente os mesmos elementos. E aí, como a gente já viu, o conjunto A ele tem os mesmos elementos que o conjunto B. Por quê? Porque tanto o conjunto A como o conjunto B ele é composto por quem? Pelos números naturais menores que 5. Está aqui o conjunto B, números naturais menores que 5. Tá? Uma outra representação, conjunto vazio, quando você não tem nenhum elemento. Tá? Como é que você pode representar o conjunto vazio? Então, está aqui, ó, seria o conjunto C igual, aí você coloca o símbolo do conjunto vazio. Esse aqui é o símbolo, que é essa bolinha aqui com um risco cortando ela. Tá? Então, esse aqui é o símbolo de conjunto vazio. Estou indicando que o conjunto C é vazio. Ou, uma outra forma de representar conjunto vazio, eu posso apenas colocar, olha, as chaves sem nada dentro. Ok? Sem nada dentro. Aí tem gente que diz assim, professor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o símbolo conjunto vazio e colocar as chaves para garantir, né? Está errado. Tá? Por quê? Porque a representação de conjunto vazio ou é isso daqui, ó, você coloca o símbolo do conjunto vazio, ou você coloca apenas as chaves sem nada dentro. Você colocar os dois está errado, ok? Porque são só essas duas formas que a gente tem para representar um conjunto vazio. Conjunto unitário. Olha aqui, vou pegar um exemplo. O conjunto D, ele é composto por quê? Pela capital do Brasil. Tem quantas capitais no Brasil? Só tem uma, então o conjunto é unitário porque ele tem um único elemento, ok? Próximo, conjunto universo. Então, conjunto universo, aqui o U, vai ser igual ao quê? População do Brasil, no estudo de migração. Então, se eu estou estudando uma migração dentro do país, a população do Brasil seria o conjunto universo, porque ele vai representar toda a população que está envolvida nesse estudo da migração.
Então, conjunto universo, ele representa o todo, ok? Seguindo aqui, subconjuntos de um conjunto. Então, para a gente entender subconjuntos de um conjunto, a gente vai ver aqui como que ele funciona. Então, A, ele é o subconjunto de B, se e somente se todos os elementos de A pertencerem a B. Eita, professor, complicou. E agora? Como é que eu faço isso? Vamos lá, vamos com calma. Desenhando fica mais fácil, né? Então, vamos entender aqui. Olha só. A gente está dizendo que o A é um subconjunto de B. Para ele ser um subconjunto de B, ele está aqui dentro, ó, do B, está aqui o conjunto A é o amarelo, tá? Ou o conjunto A é o verde, o conjunto B é o amarelo. Está aqui, está indicado. Conjunto B é o amarelo, conjunto A é o verde. Então, para eu indicar que esse conjunto A é subconjunto, ele tem que estar aqui dentro, ok? Ou seja, todos os elementos desse conjunto A tem que estar dentro do B, tá? Tem que estar dentro do conjunto B aqui. E é o que acontece dentro do diagrama. Então, só vai ser subconjunto se ele estiver dentro, ele todo, o conjunto todo estiver dentro do conjunto B, ok? Então, essa é a ideia de subconjunto. Precisa que todos os elementos façam parte do outro conjunto maior. Vamos lá, então. Subconjuntos de um conjunto ainda. Aqui a gente vai ver 3 conjuntos separados, tá? Separadamente, depois a gente vai ver como eles se comportam. Então, eu vou ter aqui o conjunto C, representação dele, x tal que x, lembra que isso aqui é tal que, tá? X tal que x é um número primo par. Só tem um número primo par, tá? Que é o 2. A gente vai já montar isso aqui. O conjunto D é x tal que x é um número primo menor que 10. Tá? Então, tem alguns números primos menores que 10, a gente vai já montar isso daqui. E o conjunto P é x tal que x é um número primo, ou seja, todos os números primos fazem parte do conjunto P. A gente vai organizar esses 3 conjuntos aqui de forma que a gente vai conseguir identificar quem é subconjunto de quem. Então, ele vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui, olha, o conjunto C. Lembra lá que o conjunto C, ó, é um número primo par? O único número primo par é o 2. Então, está aqui o conjunto C. O único elemento dele é o 2. Tá? Observa, inclusive, que o conjunto C ele é um conjunto unitário. Beleza? E aí a gente vai ver o conjunto D. O conjunto dele é um número primo menor que 10. Então, o conjunto C está dentro do conjunto D. Por quê? Porque o 2 ele é um número menor que 10. Então, a gente vai ver que outros elementos têm o conjunto D. Ele tem aqui ó, o 3, o 5 e o 7. Tá? São números primos menores que 10. Ah, professor, por que não colocou aqui dentro do C? Porque o C é apenas o número primo par, é só o 2. Então, cuidado, não vai confundir onde você vai colocar os elementos. Tá? E a gente vai ver aí, ó, o conjunto P, ele é um número primo. Ou seja, todo mundo que está dentro do conjunto D está dentro do conjunto P também, faz parte do conjunto P. Por quê? Porque todos eles são números primos. Porém, não existem só esses números primos, existem outros. Então, você tem o 11, você tem o 13 e muitos outros aí para frente. Então, esse conjunto P aqui, dentro dele estão todos os números primos. Por isso, o D está dentro dele e o conjunto C também está dentro dele. Então, observe o seguinte, o conjunto D aqui, ele é subconjunto do conjunto P. Por quê? Porque ele todo está aqui dentro. E o conjunto C, ele é subconjunto do conjunto D. Por quê? Porque todo o conjunto C está aqui dentro do conjunto D, ok? E aí, algumas observações para a gente fazer. Olha lá, anota mais um elemento aí para você lembrar o que significa. Esse aqui é o símbolo de está contido, ou seja, o conjunto C está contido no conjunto P. Olha aqui, o conjunto C está contido no conjunto P aqui, ó, está aqui dentro do conjunto P, ok? Outro símbolo para você memorizar. Esse símbolo aqui é o símbolo de contém. Anota isso aí, símbolo contém. Ou seja, o conjunto D contém o conjunto C. Então, está aqui, ó, o conjunto D contém o conjunto C, porque dentro do conjunto D está o conjunto C, ok? Então, são algumas observações que a gente precisava fazer a respeito dessa ideia de subconjuntos e que a gente vai aproveitar em temas que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, ok? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações.
Tá, galera? Então, até mais.